pessoal, nessa nossa quarta aula da disciplina Funções Elementares, falaremos sobre função trigonométrica. Então, vamos lá. Então, como programação da aula, nós temos tópicos sobre funções trigonométricas e geometria dinâmica, tá? Nós vamos estar utilizando muito aqui um software que a gente chamado de GeoGebra. Acredito que a maioria já conheçam e utilizem. Quem não conhece, é uma oportunidade de estar conhecendo mais uma ferramenta que vai contribuir aí na sua metodologia de ensino, tá bom? Mais uma ferramenta que tem a acrescentar. E quem já conhece, se porventura souber o que eu vou ensinar hoje, parabéns. Quem não sabe, é mais uma abordagem que você pode estar fazendo aí entre a parte de função trigonométrica, também a gente pode utilizar as outras que a gente já viu, e no caso agora associando com o GeoGebra. Então vamos falar aí, GeoGebra e funções. A função sendo o GeoGebra, né? Vamos fazer uma dinâmicazinha aí para poder a gente encontrar a função seno. E no final nós vamos modelar um problema trigonométrico com o GeoGebra. Então vamos lá. Então primeiro, ó, o GeoGebra ele é uma mistura de geometria e álgebra, né? Como o próprio nome dele aqui sugere, ó, o Geo vem de geometria e o Gebra vem de álgebra. Então, ele é um programa de computador, um software, né, como o pessoal chama, que reúne ferramentas de aritmética, geometria, álgebra e cálculo, que pode ser utilizado em todos os níveis educacionais. Ele apresenta a matemática de forma dinâmica através de manipulação simultânea de objetos geométricos e de suas respectivas equações algébricas. Quem quiser fazer o download, esse é o site oficial do GeoGebra, geogebra.org, né? Aqui é o símbolozinho dele. E a vantagem é que ele é um software gratuito, tá? Você pode baixar ele, instalar no laboratório da sua escola e utilizar com os alunos. Não precisa pagar nada, ele é gratuito. Então, esse aqui é a telazinha do GeoGebra, tá? Eu tirei um print para colocar aqui para vocês. Mas ao longo da disciplina também, dessa aula, eu vou fazer algumas aplicações utilizando o GeoGebra e vocês vão ver ele na prática. Então, basicamente, ó, no GeoGebra que eu tenho as minhas opções, guias que chama aqui, né? Aqui eu tenho uns comandos mais rápidos, que tem os mais essenciais que a gente utiliza. Aqui é um ponto, aqui é a parte da reta, aqui é aquela parte de reta paralela, reta perpendicular, os triângulos, circunferências, elipses, arcos, tá? E aqui eu tenho mais esses outros botõezinhos que vocês vão vendo ao longo da disciplina. Aqui, nessa parte, é a janela de álgebra, tá? Onde a gente vai aparecendo todos os comandozinhos que a gente vai digitando. Quando eu digitar, por exemplo, o ponto, botar um pontinho aqui no 1 e 0, ele vai aparecer A igual aí, entre parênteses, 1 e 0, que seria as coordenadas do nosso ponto. Se eu botar aqui uma função, f de x igual a 3x mais 2, ele vai aparecendo aqui todos os comandozinhos que a gente vai digitando, tá? Então aqui é a nossa janela de álgebra e aqui é a nossa janela de visualização, que é a parte onde vai aparecendo os gráficos, os pontos, as retas, tudo que a gente for fazendo, circunferência, arco, tá? Então nós vamos utilizar isso aqui na prática, o software GeoGebra na prática. Então a primeira coisa que a gente vai ver é que lá no nosso material está chamando de dança dos gráficos, tá? Nós vamos analisar os parâmetros da função, de uma função trigonométrica. No caso, nós vamos analisar aqui da função cosseno. Então vamos construir gráficos de funções elementares introduzindo os parâmetros A, B e C e visualizar a dança desses gráficos provocada pela mudança de valores nos parâmetros. Perceberemos como os parâmetros conduzem o gráfico nessa dança, cada um com seus passos característicos. Então, para isso, a gente vai utilizar o comando seletor do GeoGebra, que permite introduzir e selecionar os valores de um parâmetro, como em uma barra de rolagem. Então, nós vamos usar esse comandozinho no GeoGebra. Então, o gráfico que nós vamos analisar, e eu vou colocar só esse, porque senão vai estender muito o nosso vídeo, né? A gente vai fazer a análise dessa função, f de x igual a A vezes cosseno de bx mais c. Então, o que é que o parâmetro A faz na minha função cosseno? O que é que o parâmetro B faz na minha função cosseno? E o que é que o parâmetro C faz na minha função cosseno, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou aqui no GeoGebra. Vou botar ele aqui para vocês verem. Então aqui é a telazinha do GeoGebra, tá? É o software mesmo que eu vou mexer nele aqui. Vocês vão acompanhando aí. Então, ó, vamos lá. Aqui eu tenho o meu GeoGebra.
Diferente daquele da foto, foi só porque eu tirei a malhazinha aqui, tá? Eu prefiro usar ele sem a malha, mas aí fica a seu critério. Caso o seu já tenha a malha, você pode tirar também, fica à vontade. Então vamos lá. Eu tenho aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui o meu controle deslizante, né? Que é aquele seletorzinho que tem dito lá no texto. Isso aí, no meu controle deslizante, ele tem aqui, ó, o menor valor do meu controle deslizante e o meu maior valor. Eu vou colocar aqui um incremento de 0.1 para ele ir alterando a cada 0.1. Seria um incremento, ó. Observa que ele vai modificando aqui, ó, de 0.1 em 0.1, tá? Então eu vou deixar ele aqui no 1, que é o primeiro parâmetro. Vou clicar aqui o meu segundo parâmetro, também eu vou botar um incremento de 0.1. E vou criar aqui o meu terceiro parâmetro com incremento de 0.1. Vou alinhar eles aqui. E o único que eu vou colocar aqui no C, eu vou colocar no 0, é o parâmetro C, tá? Para a gente fazer o primeiro gráfico. Então vamos lá. Tendo aqui os meus três parâmetros, que é o A, B e C, tá? Então agora eu vou digitar aqui a minha função. F de x igual a A vezes cosseno de bx mais c. Então tá aqui a minha função cosseno, tá? Detalhe, pessoal, ó, se essa telazinha apareceu porque o meu controle deslizante está ativo, esse quadradinho azul. Eu vou deixar ativo aqui a minha seta, porque aí eu posso mover o gráfico com facilidade e não vai ficar mais. Porque se ele ficar ativo e eu clicar aqui, ó, ele está entendendo que é para criar mais o controle deslizante, mas eu não quero mais. Eu só preciso desses três controles deslizantes aqui, tá? Então observa, ó, quando o A é 1, o B é 1 e o C é 0, eu tenho aqui a minha função cosseno de x, a normalzinha, né? A mais elementarzinha. E aí, só com esses parâmetrozinhos da forma que está, a gente já pode, ó, explorar algumas características da função cosseno, né? Qual o máximo? O máximo que ela atinge, ó, se eu botar aqui y igual a 1, é o máximo que ela atinge, onde eu vou tendo os vários picos, né? Y igual a menos 1 é o mínimo que ela atinge, né? Então a gente pode ver aqui, ó, a amplitude da função cosseno, que ela é entre menos 1 e 1, né? Que é que a gente pode perceber também que... Eu vou afastar aqui um pouquinho, ó. Eu começo aqui, quando o x for 0, eu começo no 1. Aí ela vem aqui, ó, até o vale, né? Que é um pico, ela vem até um vale, depois ela vem até o pico de novo. E aí ela começa a se repetir, né? Então o que que acontece? À medida que ela fecha um ciclo completo, a gente tem o que a gente chama de período. Então, qual o período da função cosseno? 2π, né? E aí, você vai abordando outras características da função cosseno. Como a nossa finalidade aqui é analisar os parâmetros, então eu vou fazer a variação dos parâmetros. Então, vamos lá. Observa, ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui, e eu vou deixar aqui o y igual a 1 e o y igual a menos 1 para vocês visualizarem. Eu vou modificar o a. O que é que acontece se o A for 2, né? Se o A for 2, eu vou modificar aqui, ó, e levar ele até o 2. Observa que a nossa amplitude, que era do menos 1 até o 1, agora ela é do... Vou botar aqui, do 2 até o menos 2, né? A gente mudou a amplitude, certo? Então, ó, quando eu modifico o parâmetro A, eu estou modificando a amplitude da minha função cosseno, certo? Se eu pegar o A e diminuir ele, eu vou voltar para o que estava. Eu vou pegar aqui o A voltando para o 1. Tá aí. Se eu pegar ele e colocar no 0.5, o que é que aconteceu agora? Eu vou ter aqui y 0.5 y igual a menos 0.5. Observa que a minha amplitude fez o que agora? Diminuiu, né? Ela ficou aqui, ó, no 0.5, tá bom? Então, essa é a colaboração do parâmetro A na minha função cosseno. Então, vamos lá. Vou voltar o A para o 1,
que é a tradicionalzinha, né, a mais elementar. E vou mexer agora com o parâmetro b. Pessoal, como a gente viu, a função cosseno, ela completa o ciclo no 2π, né? Se a gente for transformar isso num valor numérico, seria 6,28. Então, observa aqui, ó, que do 0 até o 6,28, ela desceu, subiu. Passou do 6,28, ela vai começar a repetir novamente. Então, esse é o nosso período. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu parâmetro b e vou aumentar ele para o 2. Né? Quando eu botar ele igual a 2, o que é que acontece? Ó? Dentro desse meu intervalo padrão aqui de 0 a 2π, a minha função ela não dá mais um ciclo, ela dá quantos ciclos? Observa que ela desce e sobe. Né? Então, eu aumentei aqui, no caso, eu diminuí o meu período. Antes, ela levava 2π para dar uma volta completa. Agora, ela leva só meio período, que seria um período de π. Né? Em π, ela já consegue dar a volta completa. Então, do mesmo modo, ó, se eu pegar aqui e diminuir ele para 0,5, observa que eu vou precisar, se antes eu pegava de 0 a 2π, para mim vir, ó, desceu e subiu, eu vou precisar agora do dobro, né? Então, o meu período aumentou. Quando o B aumenta, o período diminui. Quando o B diminui, o período aumenta, né? Então, essas coisinhas que vocês podem estar explorando. Vou voltar aqui o meu B para o tradicional e agora eu vou variar o parâmetro C. Então, para me variar o parâmetro C, eu vou continuar deixando aqui. Ó. Então, observa aqui de 0 a 2π, nós temos aqui o nosso ciclozinho básico, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o C e vou deslocar ele para o 1. Observa ó, que quando eu desloco ele para o 1, a minha função está indo para a esquerda. Ó. No caso, eu já estou passando do 1, né? Ó, à medida que eu vou deslocando aqui, aumentando o C, ó, eu estou tendo um deslocamento horizontal para a esquerda, tá bom? Do mesmo modo, se eu voltar para o 0 e começar a diminuir o C, eu vou ter o deslocamento horizontal para a direita, tá? Então, essas são as coisinhas que a gente pode explorar com o GeoGebra, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Então, como características, nós temos aqui, ó, o A, ele modifica a amplitude da função, né? O B, o período da função, ele aumenta o período ou diminui o período. E o C, ele varia a função na horizontal. Ele tem um deslocamento da função na horizontal. Você também pode estar inserindo ainda aqui, ó, em vez de A cosseno bx mais C, fora do parênteses aqui, mais uma variável que seria o parâmetro D. Né? Qual a contribuição do parâmetro D nessa função? Que aí você teria ela completa. E aí você vai perceber que o D vai ser o deslocamento vertical. Tá? Então aqui só é um esboço, mas vocês podem estar aprofundando cada vez mais o conteúdo. Tá? E aí vai dar a abordagem de vocês. Então, passando para o nosso segundo tópico, nós vamos para o tópico que chama Desenrolando o Seno. Né? Nesse tópico, nós vamos fazer um passo a passo, até que a gente vai conseguir relacionar uma circunferência com o gráfico da função seno. E aí, quando a gente conseguir dar uma volta completa na circunferência, é quando a função seno vai conseguir fechar o seu ciclo. Tá? Então, vamos fazendo passo a passo e colocando lá no GeoGebra. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar alguns passos de 2 em 2 para ver se vai um pouquinho mais rápido. Então, o primeiro passo é criar o ponto da origem, né? O ponto O de coordenada 0, 0, que é a origem do sistema cartesiano, do sistema de coordenadas. Depois eu vou criar o ponto C de coordenadas menos 1 e 0, que vai ser o centro da circunferência de raio unitário. Então, vamos lá para o nosso GeoGebra. Como esse GeoGebra aqui ele já está com alguns arquivos, eu vou só excluir eles. E vamos aqui começar do 0, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que ele pediu é criar 2 pontos. Pessoal, para criar os pontos tem duas formas básicas, né? E bastante utilizada. Uma é utilizar aqui esse botãozinho e
clicar no local que eu quero. Só que aí no caso, como ele já disse lá o nome do ponto, né, a característica do ponto, então eu tenho que vir aqui e alterar e botar o meu O, que é o símbolozinho da nossa origem, tá? Você inclusive pode pegar aqui ele, ó, deslocar para ficar conveniente da forma que você achar melhor. O outro ponto é o ponto C. O ponto C eu vou criar usando aqui a entrada, então C, e aí eu digito as minhas coordenadas normais do plano cartesiano. Então tá aqui o meu pontinho C, tá? Eu vou também deslocar esse Czinho para cá. Se você quiser, você pode também modificar aqui as características do ponto. No caso, eu vou botar da mesma cor do outro ali. Eu vou botar esses dois azulzinho claro. Pronto. Então, tá aqui o meu ponto O e o meu ponto C. Então, vamos agora para os próximos passos. Então, o próximo passo é criar a circunferência. Tá aí a equação da circunferência. Ela é centrada em C de raio unitário, né? E depois eu vou criar um ponto que pertence a essa circunferência. Então, vamos lá novamente para o nosso GeoGebra. Para criar a circunferência, eu tenho duas formas. Uma, eu escrevo aqui aquela equação toda, ou então eu venho aqui, ó, nesse botãozinho de circunferência. Qual o meu centro? É o ponto C. Qual o meu raio? É a origem. E eu tenho aqui a minha circunferênciazinha C, tá? Vou botar aqui o Czinho da circunferência. Se você quiser, você pode modificar aqui a característica da circunferência. No caso, eu vou colocar ela uma laranja. Pronto, deixa ela laranjinha aqui. E aí ele pediu também que a gente criasse um ponto pertencente à circunferência. Nesse caso, eu vou usar aqui o comandozinho do ponto, ó, o botãozinho do ponto, e vou clicar na minha circunferência. Observe que ao movimentar esse ponto, ele só movimenta dentro da circunferência, ele não movimenta fora. E outro detalhe é que ele é o ponto P, tá? Então, para ficar tudo igualzinho, eu vou botar a mesma cor dos outros e vou modificar aqui o nome do ponto para ponto P. Então, tá aqui, ó, ponto O de origem, o ponto C de centro da circunferência, e aqui eu tenho o nosso ponto P. Então, vamos lá continuar com o nosso passo a passo. Passo 5, criar o ângulo OCP, né? E o passo 6, criar o arco no sentido anti-horário, de origem P e extremidade em O. Então, eu vou criar o ângulo e criar o arco. Então, vamos lá para o nosso GeoGebra mais uma vez. É interessante que ao mesmo tempo que eu vou fazendo isso, é interessante vocês irem fazendo também, tá? Pode pausando o vídeo aí e fazendo todo o passo a passo, para no final a gente chegar no mesmo arquivo. Então, eu vou fazer aqui agora, ó, criar o ângulo. O ângulo é o OCP, tá aí o nosso ângulo. Ele já nos dá aqui o valorzinho do ângulo, tá? E observa que tudo que a gente vai fazendo vai aparecendo aqui, ó. Então, você pode configurar aqui esse ângulo para botar, por exemplo, da mesma cor, ou se você quiser mudar a cor, eu vou colocar aqui. Vou colocar da mesma cor do gráfico, laranjinha. E se você quiser mudar o nomezinho aqui do ângulo também, no caso eu não vou fazer isso. E se eu quiser colocar aqui, em vez de colocar o alfa, eu vou colocar aqui só o valor do ângulo, tá? E pronto. Então vamos lá. Então tá aqui criado. A outra coisa que ele pediu para a gente criar, eu criei só o ângulo, agora é criar o arco, né? Vamos ver aqui. Ó, dentro daqui da parte do círculo eu tenho o arco circular. Então eu vou clicar em C, O, P. Então, vamos mudar aqui a característica desse nosso arco. E aí, detalhe, quando você for apertar com o botão direito do mouse para aparecer essa opçãozinha aqui, ó, ele está dizendo que eu estou sobre o arco, tá? Então, aí eu vou lá em propriedades. E aí, dentro da propriedades, onde tem esse D, eu vou chamar aqui de A, tá? O A minúsculo. E onde tem exibir rótulo, eu não vou querer que ele apareça esse Azinho, eu vou querer que ele apareça o valor do arco, que é o comprimento desse arco, tá bom? E a cor dele a gente pode colocar um vermelho,
tá? Vou colocar um vermelho aqui. Então pronto, ó. Observa que à medida que eu vou mexendo o meu ponto P, o meu arco também vai aumentando, ó, tá? Então no caso aqui, ó, quando eu der uma volta aqui de 180 graus, aí ele aparece aqui que o comprimento é π, tá? Então, é essa característica que a gente pode ter até o momento. Então aqui a gente pode, ó, se eu mexer e dar uma volta completa, aí ele zera, começa tudo de novo, tá? Então nós estamos aqui com o nosso ciclo. Então deixa ele aqui dessa forma. Então vamos para frente. Aqui ele está com um ângulo de 45 graus. Vamos ver os próximos passos. Próximo passo vai ser criar o ponto X, que ele tem a coordenada A e 0. E depois eu vou criar o segmento S com extremidades no ponto, na origem e no ponto X. Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês de novo. Dá aqui um zoomzinho aqui. Então vamos criar o ponto X. Quem é o ponto X? Ele tem as coordenadas A, que esse A é esse Azinho aqui, ó, que é o comprimento do arco, e 0, né? Então ele vai ser um ponto sobre o eixo X e o tamanho e o tanto que ele vai se deslocar da origem é o tamanho do ponto A. Então esse aqui é o nosso ponto X. Esse ponto eu vou mudar aqui a corzinha dele e vou colocar ele também vermelho. E aí ele pediu que a gente criasse o segmento, né? O segmento OX. Então aqui, ó, dentro dessa parte aqui de criar retas, eu tenho o segmento. Clico no O, clico no X. E aí eu criei o meu segmento. Esse segmento eu vou mudar ele aqui de cor e vou colocar ele vermelho. Se for o caso, depois a gente muda, tá? Essas cores depois a gente pode mudar posteriormente. Então o que é que a gente tem aqui agora, pessoal? Um detalhe, esse Fzinho aqui, eu vou tirar ele. Então eu venho aqui em exibir rótulo e desmarco a opção exibir rótulo, que aí ele sai o Fzinho. O que é que a gente pode perceber, ó? Quando eu mexer com o meu ponto P, eu estou mexendo também com o meu ponto X, né? Por quê? O ponto X eu dependo do comprimento do arco. E quando eu aumento aqui, quando eu mexo com o P, eu estou mexendo com o comprimento do arco. Então eu criei a relação entre esses dois pontos, tá bom? Então vamos aqui para o nosso próximo passo. Passo 9. Criar uma reta paralela ao eixo horizontal, passando por P. E esse passo 10 é criar uma reta perpendicular ao eixo horizontal. Só uma correção, em vez de ser passando por P, é passando por X, tá? Essa reta perpendicular é passando por X. Então vamos lá. Criar esses dois passos. Então, é uma reta, ó, é uma reta paralela. Eu vou botar a reta paralela porque eu quero uma reta horizontal e eu vou clicar aqui no P e clicar no eixo X. Aí, no caso, essa reta vai ser paralela ao eixo X. Então, reta paralela no P. Cliquei errado. Reta paralela no P e no eixo X, ó. O eixo X só pega quando tem esse dedinho, ó. Ele vai aparecer agora a reta que eu quero, tá? E a outra reta é uma reta perpendicular. Eu clico no X e clico sobre o eixo que eu quero, essa reta perpendicular. No caso, eu vou clicar aqui no X. Então, eu tenho essa reta paralela ao eixo X e eu tenho essa passando pelo ponto P e eu tenho essa reta perpendicular ao eixo X passando pelo ponto X. Vamos agora só mudar aqui as características. Eu vou pegar essa reta, eu vou colocar ela aqui um pouquinho mais clara, tá? Eu vou tirar logo aqui o nome dela. Ó, eu vou tirar o nome, não vou botar G. Eu vou botar ela aqui um pouquinho mais clara. Então eu venho aqui, ó, no estilo, em opacidade eu vou colocar 25. E eu vou colocar esse estilozinho aqui tracejado, tá? Observa que ela ficou mais clarinha, tracejada. Tudo que eu fiz para essa reta horizontal eu vou fazer para essa vertical. Eu vou botar aqui em 25, modificar aqui o estilo e vou tirar o rótulo. Então, fiz aqui a minha configuração, tá bom?
Então, observa agora, ó, se eu mexer o P, eu também estou mexendo essas nossas retas, tá bom? Show de bola. Vamos para os próximos passos. Próximo passo é o 11 e o 12. O 11 é o vetor U. O vetor U, vetor no eixo vertical com origem O e extremidade determinada pela ordenada de P. E o 12 é o gráfico da função seno, desde O até x. Então, vamos lá para os nossos próximos passos. Então, vamos para o GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra nós temos o vetor. Então, nós vamos chamar aqui de V, o nosso vetor. Tá? E aí eu tenho aqui alguma função que a gente vai utilizar, que é a função vetor. O vetor, ele vai de onde até aonde? O vetor U, no caso é o vetor U, né? Ele vai, o ponto inicial é a origem, então eu vou colocar aqui o ponto O, tá? Ou então você pode usar as coordenadas. E o ponto final é o y de P, né? Então, escrevendo isso em coordenadas é 0, tá? Que aí ele entende que ele vai ficar sobre o eixo y. E qual o tamanho dele no eixo y? É a coordenada y do ponto P, tá? P, que é o nosso ponto, tem que ser aqui em letra maiúscula, senão ele não reconhece. Então, aqui, ó, fechou o primeiro parêntese, fechou o segundo, fechou o terceiro. Então, observa que ele já aparece aqui, ó, o nosso vetor U, tá? Vou modificar a cor dele aqui. Vou colocar ele como azul, tá bom? Azul, amarelo, uma cor que se destaca aqui. Vermelho já temos. Vou colocar aqui ele esse azulzinho aqui. Pronto. Então, observa, ó, que ao deslocar o meu gráfico, né? Ó, o vetorzinho ele vai acompanhando aqui, ele chega no máximo. Aí ele pega agora, começa a descer de novo. E aí ele vem aqui até o mínimo, volta a subir de novo, né? Então esse vetorzinho ele vai no máximo até 1 e vai no mínimo até o menos 1, tá? Então falta a gente fazer agora o último passo, que é o gráfico da função seno. Então eu vou usar aqui o comando função. Função, eu vou botar aqui ela, a função que eu quero, no valor inicial até o valor final. Então a função que eu quero, né, a função seno, então eu vou botar seno de x, sendo que no GeoGebra ele reconhece como sin, tá? Então tem que botar o sin de x, que é a função seno. Qual o valor inicial? É do zero, ou da origem, né? Aí o valor final, o valor final é até o ponto A. Então ele vai de 0 até A, tá? Que aí o A, para a gente relembrar, é esse valorzinho que a gente teve bem aqui no começo, ó, tá? Então eu tenho aqui a minha função seno. O A é o arco circular, que é esse comprimentozinho aqui, ó, comprimento do arco. Então, quando o x for variando de 0 aí até o tamanhozinho do A, então ele vai fazendo aqui a minha curva. Então eu vou só puxar esse gráfico um pouquinho aqui para a esquerda, porque a gente sabe que a função seno, o período dela é de 2π, né? Então eu vou colocar aqui só mais uma coisinha, eu vou colocar o y igual a 6,28, que é 2π. Cadê o danadinho? Não, no caso não é y, é x. X igual a 6,28, tá? Então vamos lá, analisar o que acontece aqui, ó, quando eu estou sobre o zero, né? Não tem nada. E aí, à medida que eu vou deslocando aqui, ó, o ponto P, o que é que vai acontecendo com o meu gráfico? Cheguei no máximo. Aí eu vou deslocando de novo aqui, cheguei até no 180. E aí do 180 para frente, ó, ele começa agora a fazer o
vale, né? E aí, quando a gente completa o ciclo, ele dá uma volta completa. E aí começa tudo de novo, tá? Então, ó, quando eu igualo aqui a origem, ele vai, ó, então fica tudo de novo. Então, essa é a dinâmicazinha entre o círculo e a nossa função seno. Então, a gente fez aqui para a função seno. Vocês podem estar desenvolvendo tudo isso para a função cosseno, tá bom? Então, uma dinâmicazinha bem interessante no GeoGebra para os alunos conseguirem visualizar essa relação entre o ciclo, né, e a função seno. Então, vamos continuar. E aí, por último, vamos fazer aqui um ajuste trigonométrico, né? Para a gente finalizar essa última etapa da disciplina. Vamos fazer uma atividade para ser realizada no GeoGebra, envolvendo as temperaturas médias mensais de Teresina. Então, eu peguei aqui o caso. O material que a gente utiliza lá, ele faz com Brasília, né? Aí eu peguei, por curiosidade, eu fui aqui no mapa de Teresina. No mapa não, eu botei no Google, né? Temperaturas médias da cidade de Teresina, Piauí. E aí, quando eu clico aqui nessa abazinha do gráficos, porque lá vem a aba visão geral. Quando você clica aqui nos gráficos, aparece aqui essa curvinha aqui da temperatura média de Teresina. A gente sabe aqui que sempre esse período de fevereiro, março é um período mais frio, e quando é agosto, setembro, outubro é um período mais quente. Então, ele tem esse ciclo, né? E aí, por curiosidade, eu vim e peguei também os dados de Teresina para a gente fazer o nosso estudo, tá? Então, aqui é os dados registrados aí, nos tempos anteriores, né, que dá essas médias. E vamos fazer o nosso ajuste trigonométrico para as temperaturas médias mensais da cidade de Teresina. Então, vamos usar aqui só as máximas, não vamos usar as mínimas, vamos pegar esse parte das máximas. Então, vamos lá. Então, para isso, nós vamos seguir também alguns passos, né? Primeiro passo é colocar todos os pontos no plano cartesiano. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz essa tabelinha onde eu relaciono mês 1, que é o mês de janeiro, temperatura 34, mês 2, temperatura 33, mês 3, temperatura 33, e assim eu fiz para todos os meses. E aí eu vou colocar todos esses pontos no plano cartesiano. Então vamos lá. É um pouquinho trabalhoso, mas faz parte. Deixa eu botar aqui mais uma vez o nosso GeoGebra. Eu vou ter que excluir isso, tá? Mas no caso de vocês aí, eu aconselho vocês a salvar, para que fique salvo aí. Eu vou excluir, ou então no caso deixa eu criar um novo. Pronto. Aqui. Pronto, apareceu aqui o nosso novo. Mais uma vez, como eu já falei, eu vou tirar aqui a malha. Tirar a malha e pronto. Aqui o nosso GeoGebra novinho novamente. Então eu vou fazer o seguinte, dessa vez eu vou fazer aqui algumas configurações. Eu vou colocar aqui, ó, o x do menos 0,3. Aí, como o máximo que a gente vai para x são 12 meses, eu vou colocar aqui até o 14, tá? Para a gente delimitar aqui o nosso eixo x. O eixo y, eu vou delimitar aqui do menos 0,1. Deixa eu ver como que fica. Fica muito baixo. Vou botar aqui 0,4 para a gente conseguir visualizar aqui. E vou botar aqui o y igual, vou botar aqui 50, tá? Que é, ver o tanto que vai chegar lá na temperatura. Pronto, então tá aqui a nossa região onde a gente vai colocar nossos pontos. Então, primeiro ponto, eu vou chamar aqui de o ponto N01, que ele tem as coordenadas 1 e 34. Então tá aí o nosso ponto N01. Segundo ponto é o N02, que é a coordenada 2 e 33. O que eu estou fazendo? Ó? O N1 é o mês de janeiro, com a temperatura 34. O N2 é o mês de fevereiro, com a temperatura 33, conforme eu fiz a tabelinha lá no slide, né? Aí o N3, temperatura 33.
O N4, temperatura 33. O N5, temperatura 33. O N6, temperatura também 33, né? São 5 de 33. Aí o N7, temperatura 34. O N8, temperatura 36. O N9, temperatura 37. O N10, no mês de outubro, temperatura também 37. No mês de novembro, temperatura 37. No mês de dezembro, temperatura 35. Então tá aqui todos os nossos pontos, né? Se você quiser, você pode tirar essas letrinhas aqui, ó. Aí você vai ter que clicar em um por um e vir aqui em básico e tirar o rótulo. Mas não vamos mexer com isso não, vamos deixar ele aí. Então, próximo passo. Próximo passo é eu criar os seletores. Eu vou criar esses 4 seletores aqui. O seletor T no intervalo de 0 a 40, o seletor A no intervalo de 0 a 10, o seletor B no intervalo de 0 a 2 e o seletor C no intervalo de 0 até 6.28, né? Que é o ciclo da função que nós vamos utilizar, que é a função seno. Então, vamos aqui para o nosso GeoGebra criar os nossos seletores. Então, o seletor a gente já viu onde é que cria, né? Aqui no controle deslizante, ó. Vou clicar aqui. O primeiro seletor é o T. O mínimo 0, o máximo 40. E aí a gente pode modificar os incrementos. Eu vou colocar um incremento de 0 a 5, tá? Ou de 0.5. Aí o próximo seletor é o seletor A. Vou botar aqui de 0 a 10. Nesse aqui eu vou colocar 0.1 de incremento. O próximo seletor é o B, é de 0 a 2. E o incremento também de 0.1. E o próximo seletor é o C, que ele vai de 0 até 6.28. E o incremento também de 0.1. Prontinho. Eu vou só organizar aqui os nossos seletores. Tá? E aí nós vamos fazer o ajuste dos nossos dados. Então, vamos aqui para o nosso terceiro passo. O terceiro passo é inserir a função f de x igual a t mais a vezes o seno de bx mais c. Observa que aqui foi inserido o parâmetro t, né? E eu falei para vocês lá, quando a gente viu o parâmetro, a função lá do cosseno, se botasse o parâmetro d, o que era que aconteceria? Então, no nosso caso aqui é o parâmetro t, tá? O que é que ele vai fazer? Então, como eu já falei, ele faz o deslocamento vertical da função. Então, vamos lá colocar no GeoGebra a nossa função, tá? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui de novo o GeoGebra. E aí eu vou escrever aqui, ó, f de x igual a t mais a vezes o sin de x, né? Que aí no caso aqui eu vou colocar bx mais c. Então eu tenho aqui a minha funçãozinha. Vou colocar o a igual a 1, b igual a 1 e o c igual a 0. E no caso aqui também eu tenho o meu t igual a 0. Então está aqui a nossa função seno, ó, como a gente já viu. Ela sai aqui da origem, vai até o pico, vem aqui no 180, ela toca no 0 de novo, vem até o primeiro vale e aí fecha o ciclo aqui no 6.28. Então a nossa função seno, de acordo com esses nossos parâmetros, ó, que aí seria f de x igual a seno de x. Então vamos ver agora o que aqui nós temos mais para fazer. Então, continuando. O quarto passo é construir os segmentos verticais D01 que liga o ponto N01 ao gráfico da função, né? Para isso a gente utiliza o comando D01 vai ser o segmento de N01 até o ponto 1 f de 1. Pronto, então vamos criar isso para cada ponto.
no GeoGebra, D01 é igual segmento. E aí, qual o primeiro ponto? O primeiro ponto é o N01. E o outro ponto? O outro ponto é quando x for 1, a imagem do 1 pela minha função. Então, eu estou criando o segmento que é a distância entre o meu ponto, o N01, e a minha função quando x for 1. Tudo que eu fiz para o D01, eu vou fazer agora para o D, no caso, o D02, né? Que é a distância do ponto 2 até a função. Aí, ó. Certo? Então, agora eu vou fazer para o 3. Vou fazer para o 4. Vou fazer para o 5. E assim eu faço para todos. Dez, 11 e o 12. Pronto, já fiz para todos. Então tá aqui. O que a gente pode fazer aqui ainda, eu posso modificar aqui e tirar esses rótulos, tá? E se eu quiser também mudar a cor deles, botar aqui um amarelinho, aqui. Isso, pronto. E aí também aí tem que fazer, no caso, tudo que faz para um, faz para os outros. Só que esse, tira o rótulo. Vou deixar aqui a função. Amarelo, 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 amarelo. E agora eu vou só tirar aqui os rótulos. Então aqui é o que a gente fez. A gente criou o segmento que é a distância entre o meu ponto em um dado mês e a minha função modelada, né? Pronto, agora nós vamos para a parte final, que é fazer o ajuste. Então, eu vou ocultar aqui a tela e vamos para o nosso próximo passo. O próximo passo é encontrar a soma das distâncias verticais, ou seja, eu vou pegar a soma de todos aqueles itenzinhos, né? Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui, ó, e digitar aqui no GeoGebra a nossa função D. Quem é D? É D01 mais D02 mais D03 mais o 4. Eu estou pegando, ó, a soma de todos esses segmentozinhos aqui, tá? Então, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 e D12. Pronto. Então, está aqui o meu comprimento D, tá? D está dando 415. Então, a soma de todos esses segmentos está dando 415 e 13. Vamos lá. E o que é que a gente tem agora para finalizar? A melhor curva nesse tipo de ajuste é aquela que se aproxima mais desses pontos, no sentido de tornar o valor da distância da curva aos pontos em questões o menor possível. Ou seja, eu vou ter que procurar a curva que eu consiga ter a soma dos segmentos a menor possível, né? Então, essa é a parte de modelar. Então, observa, ó. Se eu modificar aqui o parâmetro t, o que é que eu vou fazer? Eu vou subir a minha função. À medida que eu estou subindo minha função, meus segmentos estão ficando menores. À medida que os segmentos vão ficando menores, a minha distância zona, que é essa daqui, ó. Deixa eu voltar aqui, porque vocês não estavam acompanhando. Pronto. Vamos lá. Então, ó, à medida que eu vou variando meu parâmetro t,
Esses segmentos estão ficando menores, consequentemente essa soma está caindo, ó. Certo? A soma do D, ele está ficando 355, 330, 319, 313, 307, porque o parâmetro T está subindo. A função está se deslocando cada vez mais para cima, tá bom? E aí o que acontece? Subir, subir, subir. E aí eu pergunto, essa função aqui seria a função mais interessante para o nosso problema? Ou a gente consegue descrever uma função que vai fazer uma curva bem próxima desses dados? Tá? Então é isso que a gente vai fazer, tentar modelar. Então vamos lá. Para eu fazer isso, ó, se eu mudar o parâmetro A, ele não fica bem interessante. Então eu vou fazer o quê? Eu vou começar a ajustar esses dados de forma que eu consiga chegar bem próximo. Observa, ó, que se eu aumentar o B, o meu período ele diminui e aí fica mais distante dos meus dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso. Ó, aí no caso, quando eu modifico o parâmetro B agora para um valor menor, eu vou conseguindo manter um gráfico mais próximo do que seria o ideal. E aí agora eu vou fazer um deslocamentozinho aqui, ó, na horizontal. Observa, ó, que o meu gráfico começou a se aproximar dos meus dados reais. Observa que a nossa distância, que no começo era de 400, ficou agora de quanto? 10,69. Então, qual seria o melhor ajuste trigonométrico para o nosso caso da temperatura que a gente está estudando? Seria eu encontrar aqui a função característica que nos daria essa menor distância. Tá? Então, se eu começar a mexer aqui no C, ó, o C, se ele for 2, eu tenho como a distância 11. Se o C for 2.1, a distância é 10.77. Se for 2.2, a distância é 10.56. Mas aí, se o C for 2.3, a distância já começa a mudar para maior, né? Então, no caso aqui, quando o C é 2.2, nós chegamos num ponto ótimo. E aí eu tenho que ir analisando cada caso, cada parâmetro. Quando eu mudar o B, o que acontece? Ó? Observa que se o B for 0,5, ela começa a ficar desfigurada, né? Então o B06 foi o que mais se aproximou do nosso caso aí. No caso, mudando o parâmetro A, ó, se eu mudar o parâmetro A, observa o que a gente consegue fazer. O D já caiu para 8,04, então ele está ficando bem mais satisfatório. Então, isso é o ajustezinho que precisa ser feito, tá? E aí vocês vão encontrar a função que melhor atende a esses dados, que melhor representa. Se a gente adotar esse valor aqui como resultado, então nós temos que o T é 35, a temperatura, né? Que seria o deslocamento vertical que foi feito. Então 35 mais 2 foi a amplitude, vezes seno 0,6 aqui é a mudança do período, e 2,2 é o deslocamento que foi feito na horizontal. Então, vamos adotar aqui essa nossa função como sendo a função que atende a esse modelo, tá? Então, a gente fez aqui um ajuste trigonométrico usando o GeoGebra e a função seno. Então, pessoal, aqui a gente encerra a nossa última aula. Desejo bons estudos para vocês e um bom aproveitamento na disciplina. Abraço e até mais.